todo empresário já se deparou com esse dilema, com essa, às vezes, até frustração, né, de contratar uma boa agência, ela fazer campanhas maravilhosas, lindas peças, né, projetar a marca da empresa no mercado, mas às vezes a linha final ali do negócio não se alterar em nada, né. E é muitas vezes em cima desse dilema que muitos empresários se perguntam: investir em marketing, em publicidade, é custo ou é investimento? Então, para tratar desse assunto, hoje no Código da Gestão, a gente está trazendo aqui o case de uma grande agência cearense, a Mulato Comunicação, para a gente desmistificar esse mito, né, de que publicidade não é investimento, que publicidade não gera resultado. Me chamo Távio Almeida, estamos aqui em mais um podcast, mais um episódio do Código da Gestão. Esse programa que é feito para a gente abrir a caixa preta de gestão das empresas. Hoje trazendo, né, o meu amigo Tiago Façanha, e a gente vai abrir um pouco aí dos diferenciais, dos segredos, né, da Mulato Comunicação. Meu amigo Tiago, vou te apresentar rapidamente aqui, mas você complemente, né? Perfeito. O Tiago é publicitário, mais de 20 anos no mercado, é o fundador, né, o CEO da Mulato Comunicação, uma agência que tem mais de 12 anos já de atuação aqui no mercado, não só no mercado cearense, né, atende contas também fora. É presidente da ABAP no Ceará, que é a Associação das Agências de Publicidade. A Mulato é top 10 no Norte e Nordeste no Prêmio Colunistas e a agência mais premiada do Prêmio Aboio nas edições 19, 20, 21 e 22. Teve agora a 25, viu? Já teve a 25, quem tinha a gente não pegou ainda. Verdade. A lista é grande aqui, ó, eu estou virando a página, né? Em 2024, venceu o Prêmio Lusófonos de Criatividade em Lisboa, a única agência do Nordeste brasileiro premiada nessa edição, e atende grandes contas, inclusive algumas também clientes nossos aqui da Gomes de Matos, como a Zeni, né? Perfeito. E atende também a Minalva, do Grupo Edson Queiroz. Então, só um pouquinho aí da Mulato, mas, Thiago, por favor, complemente aí a apresentação. Perfeito. Távio, primeiramente, brigadão pelo convite. Eu acompanho, assim, o trabalho da Gomes de Matos há muitos anos, tá? Desde o começo da agência, naturalmente já tinha Gomes de Matos, então, antes da Mulato, a gente sempre estava junto em algum projeto, também acompanho a sua carreira há muito tempo. Então, obrigado pela oportunidade. Tive alguns amigos que já passaram por aqui, acompanhei o podcast, assisto, eu consumo muito conteúdo. Por estar aqui com vocês hoje é muito bacana, é uma honra aqui pra gente. Legal, meu amigo. Vamos a esse bate-papo, né, para enriquecer aí o nosso público com os segredos aqui da Mulato, né? Perfeito. Tiago, eu quero começar assim, o mercado de publicidade, né, de agências, ele é um mercado muito grande, né, a nível Brasil, mas a gente percebe que no Nordeste a cultura do empresário para esse tipo de investimento ainda é muito tímida. Pelo menos eu tenho essa impressão. Você, vamos dizer assim, passeia muito aí pelo mercado, e eu queria primeiro que tu respondesse isso, assim, como é atuar, né, ser o condutor de uma das maiores agências aqui do Nordeste, mas lidando também com esse desafio, né, da cultura do empresário, de às vezes ter esse receio em investir, né, em comunicação e em marketing, né? Perfeito. Távio, é o seguinte, a comunicação, assim, a publicidade brasileira, ela é uma das poucas indústrias nacionais que são destaques no planeta Terra. A indústria de publicidade brasileira, ela é referência no mundo. Primeiro a gente tem a indústria americana, depois a indústria inglesa, depois a indústria brasileira. A gente tem que lembrar que o Brasil, ele é um país continental. Sempre gosto de falar isso. Se você pegar, pode colocar aí você que está em casa, coloca no Google Maps. Você pegar a distância do Brasil, Oiapoque ao Chuí, né, é uma distância. Se você colocar no Google Maps a distância de Lisboa a Moscou é uma distância menor do que o Oiapoque ao Chuí. Então, por pouco, mas é. Então, olha a quantidade de países, de culturas, de línguas, de comportamento diferente que você tem. Por quê? Porque o Brasil ele é um país continental. Então, a propaganda que é feita no Brasil, como o país é muito extenso, basicamente ele é continental. Mas isso, o destaque não é pelo investimento. O destaque, de fato, ele é feito pela criatividade. Então é o seguinte, arredondando um pouco os números, do investimento de publicidade que rola no Brasil, mais ou menos 5% que vem para o Nordeste.
ok? Mais ou menos isso. Claro que tem um percentual que é nacional, né? Mas só para o Nordeste é mais ou menos 5%. E quando a gente olha para o Nordeste, o investimento maior fica no estado da Bahia e depois vem para o estado do Ceará, né? Passamos Pernambuco, né? Que aí, de fato, Fortaleza hoje ela é a maior economia do Nordeste, que isso é muito bacana. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando marca nacional, antes de fazer uma publicidade no Nordeste, eu olhava primeiro para Salvador, depois para Recife, se sobrasse para Fortaleza. Hoje Fortaleza é a bola da vez. Então, todas as marcas estão meio que olhando assim no Nordeste. Total. O Ceará. A gente que roda muito por São Paulo, você vê que o que o paulista quer agora é desvendar o Nordeste, é descobrir o Nordeste, é ter um braço Nordeste. Então a gente, assim, quando fala Nordeste, Fortaleza está em primeiro lugar. E isso trouxe um investimento, né, de muitas marcas nacionais com um olhar regional e Fortaleza larga na frente. Mas os números basicamente são esses. E aí só uma curiosidade que é o seguinte, que existe uma pesquisa que cada R$ 1 investido em publicidade volta R$ 8,54 para a economia. Isso é um fato. Então é uma indústria que movimenta e que gira muito. É porque, assim, em linhas gerais, né, o público que está nos assistindo, assim, quando você investe para o teu público te conhecer, né, poxa, essa é a alavanca principal de qualquer negócio. Todo negócio existe para atender um público. Sem dúvida. E como é que eu chego nesse público? É muito pelo mercado publicitário, né? Pelo mercado de marketing. Aí eu queria até a gente aprofundar mais na frente de falar essas diferenças entre só a visão da publicidade, né? O que muitas agências às vezes focam só nisso, e a visão do marketing, né? Do atuar e assessorar o cliente ali no marketing. É isso. O que eu percebi, eu trabalho dentro de agência de publicidade desde os meus 18 anos de idade, né? Sempre trabalhei em agência, eu tenho uma vida inteira voltada para isso. E o que eu percebi literalmente é o seguinte, nesta caminhada, cara, eu vi um marketing sentar do lado do CEO. Então, antigamente, nem toda empresa tinha marketing. Depois começaram a ter a pessoa, né, o cara, o menino, a menina do marketing. E hoje, marketing é uma estrutura altamente complexa, organizada e que recebe muito investimento. Então, hoje, cara, eu vejo assim, marketing sentando do lado do CEO. Virou uma área estratégica para muitos negócios, né? Naturalmente, ele é uma mistura de dados, de números, com ideia, com criatividade. Não dá para ser só dados e números porque ele fica frio. Não dá para ser só ideia porque fica sem estratégia, fica um pouco solto. Mas cada vez mais é um mix dos dois, né? E sempre a agilidade ela vai ser fundamental, né? Então você tem que, por exemplo, ser muito ágil, mas tem que estar muito ligado com os dados. Tem que, por exemplo, entender o que não foi dito. Tem que ter aquela informação do estudo, da pesquisa que o cliente te passa, mas tem que ter aquela velha visão que todo consultor vai ter, que é a vivência do mercado, que é rodar a rua, é conversar com um, é conversar com outro, né? Ter ali em campo aquelas informações, aquelas percepções. Criatividade com dado. Então, acho que a publicidade a publicidade, comunicação, marketing é muito caminhado para isso, mas é uma área hoje protagonista, né? Você vê que o RH, pessoas, cultura, teve o momento dele e agora o marketing de fato está tendo. Então, por exemplo, antes você tratava muito com o dono da empresa, né? Você tratava a comunicação com o dono da empresa. Tem muitos clientes nossos que você, às vezes, nem fala com o dono. Por quê? Porque o cara tem uma área de marketing extremamente estruturada, com grandes executivos, com 8, 10, 12, 16 colaboradores, que de 10 anos para trás, assim, 10 anos, né, de 2000, 2010, você não via muito isso. Isso estava em formação, que hoje é uma total realidade. Legal. Nós vamos já voltar mais profundamente assim nesse assunto, mas como curiosidade, assim, por que que o Thiago escolheu montar a sua agência? Porque você atua em grandes, né, grandes agências, já nasceu dentro do mercado. Ou seja, qual é essa conexão do porquê da decisão da Mulato e o que isso tem de ligação com a filosofia que você implantou na Mulato, assim, no propósito que a Mulato tem dentro do mercado? Perfeito. Eu acho que a gente tem que... Feliz é o homem que consegue se posicionar ou decidir muito rápido, né? Então, quando eu estava fazendo a faculdade da publicidade, ela tem várias áreas, né? Você pode ser da criação, você pode ser do atendimento, você pode ser da mídia, da produção gráfica. Se for da criação, tem algumas vertentes dentro, você pode ir para a parte de direção de arte, pode ir para a parte de redação, pode ir para a parte de arte final. Eu decidi muito cedo que eu queria ser atendimento.
Então, isso facilitou a questão, por exemplo, do estudo, dos cursos que eu ia fazendo, dos livros que eu ia lendo, dos relacionamentos que eu ia construindo. Decidir isso rápido foi fundamental para a minha carreira. E também eu decidi, assim, rápido, que eu queria ter agência, tá? Então, assim, quando eu trabalhei em outras agências, eu sempre agi como dono. Então, ia receber um cliente, eu me preocupava se a sala de reunião estava arrumada, não estava, limpava a agência por conta própria, a luz estava acesa, eu ia lá e desligava o ar-condicionado. Tive uma cultura de dono natural, né? Porque eu sabia que eu queria ter o meu negócio, e toda agência que eu passei, sempre eu ia analisando o ponto positivo e o ponto de atenção daquela agência. Onde é que essa turma está acertando, onde é que essa turma pode melhorar. E aí eu fui percebendo o seguinte, Távio, que você falar que uma agência é criativa, eu acho que é a mesma coisa, né, de um restaurante se gabar que a cozinha dele é limpa. Não é, isso é É o pré-requisito, básico, não né? é É o básico. diferencial. Para uma agência de publicidade, isso acaba que você já espera isso, criatividade. E eu vi que quando um cliente saía de uma agência, normalmente, assim, 99% dos casos, nunca era, por exemplo, por falta de criatividade, por um layout ruim, por um conceito mal construído. Acontece, mas na maioria esmagadora não era isso. Era problema de operação, era dia a dia, não era ataque, era meio de campo e zaga, né? A consulta ali, o atendimento ao Você cliente, né? combinar e não cumprir, você combinar e não aparecer, você atrasar, você não me entender, enfim. Então eu percebi que o problema não estava lá na frente, estava na parte de trás, né, na operação. E aí eu sempre pensei, enquanto profissional de atendimento, em ter um pouco da minha metodologia na prática, né? Você vê o mundo diferente, você vai analisando, vai aprendendo, você vai vendo que você vai tendo um filho ali conversando com o cliente, o que é que as empresas precisam, o que é que as empresas esperam, e você colocar literalmente o seu projeto, a sua visão de comunicação na prática, ter a sua metodologia, ter a sua filosofia. Então a vontade de ter um negócio realmente foi esse. E aí a gente pensou o seguinte, cara, vamos ter uma agência, se criatividade ela é pré-requisito, vamos ter uma agência onde a gente olhe para a operação. Então, enquanto tinha agências que trabalham, até tem até hoje, que trabalham com pautas semanais, na Mulata a pauta é passada todo dia, ela é passada diariamente. Então, todo dia, de 8h30 às 9h10, 9h15 da manhã, todos os atendimentos da agência estão reunidos com o diretor de operação, que é a Camila, minha esposa, junto com os diretores de criação, para poder ver o que é que cada criativo vai fazer no decorrer do dia e o que é o número 1, 2, 3, 4, 5 da pauta dele. Isso é feito todo dia, religiosamente, de segunda a sexta. Então, reunião de pauta diária, né? Follow-up semanal, o WhatsApp, e-mail resolve muito para a gente, mas nada substitui uma conversa olho no olho, né? Visitar o cliente no prime time dele. Por exemplo, a gente trabalha muito tempo com concessionária, trabalha muito com construção civil. Quando é que um cidadão comum ele vai ter tempo para poder visitar um stand? A grande maioria é no sábado de manhã, Sabe, né? porque no meio da semana o cara está trabalhando. Então, como é que eu vou criar para uma construtora sem eu vivenciar o sábado dele? Como é que eu vou fazer para a concessionária sem vivenciar o sábado dele, que é o grande pico de fluxo e visitas que ele tem? Às vezes, terminou uma concessionária, foi que a gente percebeu, cara, a concessionária tem que virar pet friendly. Porque eu já vi aqui 2 famílias chegando com um cachorrinho, aí a esposa ou o marido e tal fica com o cachorrinho do lado de Do lado de fora, fora, os e o outros, né? restante da família entra, porque eles ficam na dúvida e não querem incomodar e tal. Vamos colocar um adesivo. Então, assim, são coisas que vão além da publicidade, mas você tem que estar olhando o negócio como um todo, que por um acaso vai ter trechos, partes que é publicidade, que é comunicação, mas tem que estar vivenciando o negócio do cara. Então, com essa metodologia foi que a gente conseguiu montar Mulato e tentamos, né, colocar isso aí na prática no decorrer desses 12 anos aí de caminhada, sabe? Legal. É um negócio bacana que tu falou, assim, todo e qualquer negócio tem que ter os seus rituais, né? Os seus ritos, e isso traduz muito do que é da cultura. Perfeito. Então, percebi na tua fala, por exemplo, diariamente ter essa reunião de pauta, né? As cadências, dar os ritmos, né? As velocidades. A gente fez assim, você que tem uma empresa, Will, se você não definir, e isso não tem como fazer Ctrl+C, Ctrl+V. É verdade. Cada negócio precisa definir do seu jeito, do seu ritmo. Porque eu vejo muito empresário assim, eu vou olhar o que que a Ambev faz e vou pegar lá um rito que ele tinha para implantar aqui. Cara, muitas vezes eu vejo que não funciona. É você olhar assim, cara, o que é que nós queremos fazer de diferente?
Se eu acredito que a entrega, a rapidez da entrega, o olhar todo dia, a construção da criatividade é algo importante, eu preciso ter um rito, né? Você tem que customizar de acordo com suas necessidades, né? Exato. Com suas operações, seus gargalos e tal. Naturalmente, nenhuma operação ela é perfeita, mas a rotina, esse ritual, né? Você vai pelo menos chegando perto da perfeição, né? Tem que ter essa metodologia, essa prática aí, principalmente a frequência, a constância, né? Começou com um projeto. Inclusive, Távio, assim, tem uma frase que até quem falou uma vez foi Eduardo Gomes de Matos. Eu estava em Teresina, numa reunião lá, e aí, por um acaso, estava tendo nesse mesmo dia, ia ter um evento da Gomes de Matos. Eu estava lá em Teresina, ele sabia, me convidou e tal, e eu fui lá prestigiar. Ele falou uma frase que era assim, que 83% dos problemas de uma empresa é da porta para dentro. Cara, essa frase é uma das 3 frases que, sem brincadeira, rege assim a minha operação. Porque assim, eu não olho para concorrente, claro, assim, quero falar que assim, concorrente não tira meu sono, não me preocupa, não é uma questão de precificação, não é mercado, não é presidente, não é política. Cara, é minha operação, é da porta para dentro, é a nossa produtividade, é a nossa organização, é a nossa eficiência, é a nossa assertividade, a nossa dedicação. É da porta para dentro, meu amigo. Esquece o restante, foca no nosso, cria os nossos rituais, nossas rotinas, olha a nossa operação, vivencie o nosso negócio, olho sempre para dentro para poder tentar performar. Então, assim, às vezes, né, tem esse evento que você vai, uma palestra, outra, um livro, tem umas frases ainda que marca, e essa daí me marcou e dita a minha vida de verdade. Eu olho para minha operação, que como eu posso ser melhor com o que eu tenho, com os personagens que eu tenho, ferramenta que eu tenho, para minha casa, entendeu? Mas isso é muito forte mesmo, porque isso está no conceito de accountability, né? Que você é autorresponsabilização. É isso. A gente olha muito que tem muita empresa preocupada com o governo, porque vai mudar o governo, porque não sei o quê, é a economia, ou é a guerra. O livro da desculpa é o maior livro de todos. Exatamente. Desculpa é que não falta, né? Exatamente. E hoje está muito o quê? Realmente, assim, olhar o que é que eu posso melhorar, né? O que é que Total. nós podemos fazer diante desse cenário. É claro que isso não quer dizer que a gente não deva olhar para fora, Sem né? Mas, dúvida, sem como ele dúvida. disse, 80% ou mais dos problemas estão dentro da empresa. O que eu tenho estudado bastante é que, principalmente o negócio do serviço, eu acho que nesse conceito de porta para dentro, acho que a primeira possibilidade que você tem de aumentar faturamento, aumentar ticket, não é com a aquisição de novo cliente, é fazer isso com o cliente atual, né? É a fruta baixa, você colher essas frutas baixas que estão ali do seu lado e você não olha, não percebe, ou não se dedica. Se começar a olhar para isso, já dá para encher vários cestos com essas frutas baixas com o que você já tem, captou com o que trabalha. Depois que você vai olhar da porta para fora, não é verdade? Legal. Bom, tu já começou a falar, Thiago, de algumas práticas, né, de gestão da Mulato. E aí, assim, como é gerir, porque você trabalhar com pessoas inteligentes, fora da curva, né? Como eu acredito que uma agência trabalha, porque você tem pessoas criativas que pensem lá o que eu vou fazer para entregar o melhor resultado para aquele cliente, né, para aumentar a venda daquele cliente e tal. Então, a agência de comunicação é igual a uma consultoria em gestão. Você trabalha com os melhores profissionais do mercado. Isso traz desafios, porque são mentes muito mais questionadoras. Verdade. E aí tudo é muito mais questionado, tudo que você vai fazer. Então, como é que dentro da Mulato você gerencia essas mentes criativas? Eu acho que publicidade, também, assim, você como consultor, né, todo cliente fala, o meu negócio é diferente, o meu negócio é diferente, né? Mas eu realmente acho que, assim, publicidade, ela é muito peculiar, ela tem um trâmite muito próprio, um comportamento muito próprio. Tanto que tem muitos anunciantes que vão montar house, né? Que aí, no caso, você não trabalha com agência, você monta a sua agência própria, que às vezes o cara não consegue performar porque é uma mão de obra diferente de ser administrada, né? Então, assim, sinceramente falando, eu ter trabalhado a vida toda nesse mercado, né? Ter tido operação, ter crescido nisso, né? Ter trabalhado a vida inteira nisso, eu acho que facilita muito a operação, né? Você entender a linguagem, saber o que o cara tá passando, porque, assim, você vem dessa trincheira, você veio desse local, então assim, você tem um domínio sobre a operação, porque você tem uma vida inteira na operação, isso facilita muito, falar a linguagem da turma, entender, tal. Outra coisa, assim, eu literalmente, assim, eu participo da operação, eu gosto da operação, e sinceramente falando, a operação é o que me alimenta.
Eu gosto de fazer, eu gosto de estar no meio da confusão, eu gosto de estar do lado de criativo, de ter reunião. Cara, isso é a minha vida, isso me alimenta, entendeu? Assim, se eu pegar e não participar da operação, matou o homem, entendeu? Porque eu gosto do É a tua fuzuê. paixão, né? Cara, literalmente isso me alimenta. Então, assim, em resumo, eu fico lado a lado com o time, tá? Eu assim, não tô em cima, não tô distante, eu tô do lado, no meio deles, vou trabalhar todo dia, presto expediente todo dia, normal como colaborador convencional, eu tô lá do lado deles. Acompanho reunião, eu tô lá, eu vivencio a agência diariamente. Então, acho que assim, quando o time olha, né, que a diretoria tá do lado a lado, tá vivenciando, tá presente na real oficial, eu acho que isso também ajuda muito assim na questão do entrosamento. E, sinceramente falando, eu tenho hoje um grande braço direito, que é a Camila, que é a minha esposa, que ela entrou muito nessa parte de gente. Então, eu olho muito para a parte operacional, para a parte de publicidade, né, para os processos, para as campanhas, conceitos, negociações e tudo mais. A parte mais técnica da propaganda em si. Naturalmente, ela acompanha isso também, mas como eu fiquei um pouco mais com esse lado e ela ficou mais com o lado de gente, né? Então, uma O back-office, né, do negócio. Exato, exato. Então, assim, essa questão de contratação, de seleção, de banco de hora, de férias, e tá atrasado, e tem consulta. Então, todo esse lenga-lenga, que hoje são 56 pessoas, ela toca isso daí, né? E, assim, das 56 pessoas, acho que 53 trabalham presencial. Então, isso demanda muito tempo, né? De comprar um maquinário, substituir alguma peça, alguma coisa. Ela realmente encabeça isso daí. Então, aquela história, né? Sociedade é isso. Você corre para um lado, o outro corre para o outro, e no final a gente se encontra para poder somar e adicionando. Mas, assim, é uma mão de obra peculiar. Mas, em resumo, ter experiência na operação e vivenciar a operação, eu acho que ajuda muito, porque, assim, não é que a gente escolheu investir por um acaso neste mercado. É que a gente tem uma vida inteira nesse mercado de estudo, de trabalho, e a gente apenas continuou com a lei natural da vida, entendeu? Então facilita mais você ter assim domínio da operação. Legal. Para a gente entender melhor, o público entender melhor, assim, o posicionamento da Mulato como entrega, né? Uhum. Até onde vai a atuação de vocês dentro da operação do cliente? Vocês se envolvem até a estrutura do comercial, por exemplo, de como Uhum. vai o time funcionar, de como vou expor produto, no caso de clientes que tenha essa atuação ali de loja, por exemplo, que eu acredito ter uma boa parte. Diferente da construção civil, eu tenho lá os estandes, né? Mas eu não Sim. tenho um produto 100% pronto. Mas o varejo ele é muito vivo, né? Isso. Você precisa conectar lá toda a estratégia até o ponto de venda. Então, até onde vai? Fala um pouquinho disso, assim, desse posicionamento de vocês. Isso daí é a questão daquela da percepção e da realidade, né? Essa questão assim, dessa falta de alinhamento é o que termina mais relacionamentos em qualquer esfera da vida. Qual é que é o ponto, Tavi? É assim, é, o maior erro de um anunciante, de uma empresa, ele contratar uma agência e achar que junto da agência vem um departamento de marketing. Não vem. Não é assim. Se alguma agência lhe prometer isso, vai dar problema, porque não é papel da agência. Nós não sabemos disso. São esferas diferentes. Apenas assim, uma metáfora é como se fosse o seguinte: o marketing é como se ele fosse o arquiteto, ele faz o projeto daquela casa. E a agência, nós agência, somos os empreiteiros. A gente vai tocar a obra. Naturalmente, como a gente tem uma vida inteira da obra, você participa do projeto, você opina o projeto. No arquiteto, essa pia aqui não dá certo, que eu já fiz algumas pias assim, essa porta aqui vai dar um problema, esse corredor. Você participa do projeto pela experiência em comunicação, de publicidade, pela experiência de negócio, de uma forma geral, experiência de vida. Mas quem assina um projeto é o arquiteto, quem assina um projeto é o marketing. Então, assim, a agência de publicidade, ela tem que trabalhar junto com o marketing, porque o marketing vai fazer a interseção, vai fazer o elo. Precisa ter uma estrutura mínima ali. Total, Né? você tem que receber briefings, pesquisas traduzidas, briefings que o cara vai tramitar aquele briefing internamente, com os personagens da empresa, alinha aquele documento e depois vem para a agência já alinhado, né? Então, assim, acho que o maior erro é você achar que junto da agência vem um departamento de marketing. Não vem. É tanto que hoje a gente normalmente não trabalha mais com anunciantes que não têm setor de marketing. Né? Então você já entende como é que é a estrutura de marketing do cara para saber se vai rodar ou não. Porque se não tiver, é difícil você performar. A comunicação hoje ela é muito dinâmica, ela tem muitas frentes, né?
o custo de mão de obra aumenta cada vez mais, a dificuldade de, não falo mais nem reter talentos, é de encontrar talentos, depois você vai se preocupar com reter. É muito peculiar. Então, assim, você tem muitas etapas, muitas frentes, então você tem que ter também um parceiro que já tem uma maturidade no setor, que ele entenda como é que a banda toca, que ele sabe que tem que ter marketing, que tem divisões dentro do marketing, para o projeto ter uma probabilidade maior de dar certo, entendeu? Então a gente olha muito assim, tem muito essa preocupação. E aí, cara, você tem vários parceiros, várias marcas que você vai ter atuações diferentes, que aí você vai tendo módulos que você vai meio que adicionando, né? Então, assim, parte comercial. Você não interfere na parte comercial, mas você participa de uma precificação, entendendo, por exemplo, o mix de produtos do cara, o que é que precisa de reforço, uma coisa que às vezes tem pouca procura, mas tem uma margem melhor para ele, que você vai tentar de fato trabalhar. Você vai, por exemplo, na parte de indústria, né, entender aquela categoria de um produto que você vai lançar, ou vai ver a brand health, a saúde, né, daquela marca, na categoria dele, como é que as pessoas veem aquela marca, como é que vem o concorrente, o que é que você tem que ajustar. Eu sempre, para facilitar, eu gosto de explicar muito, qualquer marca, seja ele de um varejo, de uma indústria, enfim, é muito como campanha política, né? Eu vou dar aqui um exemplo passado. Lembra aquela vez que o Lula, na primeira vez que ele foi eleito presidente, ele tinha uma ideia assim de mais rebelde, era mais desarrumada, a barba era meio que por fazer, deram um banho de loja nele, colocaram um terno aqui italiano, fizeram a barba do homem para ele poder se comportar melhor com o empresariado. Cara, o empresariado está assustado, ele acha que é um sindicato. Tu precisa conquistar esse público. É isso. Então você vai entendendo o que é que aquele produto precisa de ajuste, aí você vai enaltecendo o que precisa, né, e ajustando também o que tem que colocar para cima. Você vai reparando, né, valorizando o que já tem valor e também reparando ali, enaltecendo o que não está sendo percebido pelo público, né? Aquela questão de realidade e percepção. Então você vai ajustando o que tem necessidade. Então as participações, elas são diversas, né? Mas o que eu gosto sempre é o seguinte: nada substitui você vivenciar a operação, né? Você fazer cliente oculto, você chegar mais cedo antes da reunião, ficar olhando na loja, passar no final de semana, conversar com o vendedor, conversar com o gerente, pegar uma opinião de cliente. Eu acho que isso daí é fundamental, que é a parte que além da publicidade, mas é o que vai reger a publicidade, porque é a vida real, a propaganda ela é feita da vida real. Todo mundo quer se inspirar, em coisas aspiracionais, querem evoluir, querem ter referência, querem melhorar, mas é o seguinte, você tem que mudar a sua folhagem, mas manter as suas raízes, né? Não adianta a gente pegar e falar de um posicionamento e você não entregar aquilo, não ter aquilo no seu DNA. Você pode aperfeiçoar, mas tem que ser algo concreto, e o concreto vem na vida real. Então é tramitando aí pela vida, dando as voltinhas no meio do mundo, que você consegue ter muita referência para poder trabalhar de forma mais estratégica e assertiva. Legal. É muito interessante que tu colocou, assim, dentro da tua fala, falando do perfil de um cliente. Você fala do ICP, o cliente ideal para uma agência do Posto da Mulato hoje, né? O cara precisa ter um mínimo de estrutura. E aí é importante o nosso público entender, né? Para todo e qualquer negócio, é importante você ter clareza de quem é o cliente, o teu cliente ideal. Esse ideal é a tua escolha, é quem tu vai entregar o melhor serviço que tu pode entregar. A gente aqui na Gomes de Matos posicionou, nós atendemos médias empresas. Eu nem atendo uma empresa pequenininha que não vai conseguir absorver o nível de serviço que a gente entrega, e tem também uma grande empresa, tem uma estrutura muito grande. A gente escolheu não atender empresas muito grandes, porque a gente entende que essa empresa já sai da visão do dono ali, e o nosso cliente é aquele que me vê como um conselheiro confiável dele, né? Posicionamento, né? É o posicionamento que a gente tem. Então é o posicionamento que vocês tomaram. E a gente vê às vezes muita agência se enrolando por conta disso, né? Não entende quem é o perfil ideal, quer fazer tudo para todo mundo, e aí acaba não conseguindo performar ali, né? E outro ponto interessante que tu falou, que é para quem trabalha com serviço, né? A gente tem muito essa filosofia aqui na Gomes de Matos. Você precisa ser cliente do seu cliente, né? É isso. Porque se você está dando uma orientação para ele, aí principalmente de publicidade, de marketing, se você não conhecer ali o ponto de venda do cliente, né, as dores, viver aquele momento ali com o cliente, aqui a gente é muito defensor dos nossos clientes, né? A gente atende muito varejo, por exemplo. A gente tenta, eu quando estou meus clientes ali de varejo, eu vou e compro com eles.
Porque aí eu consigo identificar ali os gargalos, eu consigo numa reunião para o cara dizer, cara, eu vivenciei isso. Sem dúvida, sem Eu dúvida. vi ali a coisa acontecendo no ponto de venda, né? Não, e isso é uma curiosidade, assim, o pensamento, o comportamento é o mesmo aí que vocês têm, e eu e tenho certeza também que vocês são assim, e a gente é até fiel até aos ex-clientes, né? Porque por mais que o cara não seja cliente, mas ele já foi cliente um dia, já teve negócio um dia, já investiu na gente num dia, escolheu a gente um dia, então até o ex-cliente, eu sou fiel porque, cara, não tem negócio hoje, mas já teve, né? Então acho que gratidão é fundamental para você botar a pode economia para voltar a girar. ter, né? E pode Total, voltar a e ter. tem vários casos, né? Várias situações que vão e voltam, que são momentos, que são ciclos, né? Às vezes tem momentos, ciclos que você não consegue mais contribuir, deu o que tinha que dar, e a empresa gira, vai para um outro momento e você já entra novamente, a turma chama. Então é isso aí, né? Portas abertas sempre, sem dúvida alguma. Perfeito. Entrar num dos pontos que eu entendo que é muito também curiosidade das pessoas e entender a lógica de uma agência, né? Então, assim, a questão das fontes de receita. Uma agência, aí tem agências que trabalham de todo jeito, mas eu Claro. queria entender como é que você enxerga a melhor alavanca de fonte de receita de uma agência? Porque muitas agências cobram ali um fee de atendimento, tem a fonte de receita das comissões de mídia, né? Ou seja, como é que hoje a Mulato se estrutura em relação a isso e qual é esse foco de fonte de receita de vocês? Não, assim, funciona também semelhante assim com a consultoria. O que a gente tem são o que a gente chama de FIIs, que são as mensalidades para poder fazer aquele trabalho. E naturalmente, por exemplo, ele é um cálculo, é uma composição de preço complexo, né? Porque você não consegue ter bem assim, a noção da capacidade, de quantidade de peças que é feito por dia, você não consegue entrar nessa contagem de milho de pipoca, né? Então eu comparo sempre como se fosse com um plano de saúde que você vai estar lá, uma equipe toda estruturada à disposição para poder cuidar, né, daquela vida. Então, assim, a gente trabalha muito com a questão da mensalidade, mas para você precificar a mensalidade, você tem que entender, na verdade, a demanda e os desafios que você vai ter com aquela marca. Então, assim, cara, manda uma tabela de preços. Não existe uma tabela de preços, assim, de verdade, entendeu? Você vai lá, você tem algumas conversas, você entende, você vê se aquela cultura vai casar com a sua, você vê se você pode, de fato, turbinar aquele projeto, tem a adicionar. Cara, a agência, ela assim, ela não é indústria, ela é artesanato, ela é feita à mão e você não consegue escalar, né? Então é como se fosse assim algo que é uma escultura que você vai fazendo ali. Então assim, claro, é uma escultura para vender, para expor, tem que dar resultado, mas é algo humano, né? Então assim, você não consegue fazer 10, 15, 20 no mesmo dia. Então você tem que entender ali o desafio, principalmente entender a complexidade que você vai ter e a quantidade de personagens diretamente envolvidos. Então, por exemplo, a Zenir, né, temos esse cliente em conjunto. A Zenir, por exemplo, a gente entendeu a necessidade dele e a gente montou um núcleo dedicado somente para a Zenir. Até um projeto que a gente batizou de Zelebs, por Mulato Comunicação, e são 13 pessoas que trabalham dedicadamente, somente, com exclusividade para a conta da Zenir. Então a gente montou um espaço, criou uma marca para Zelebs por Mulato Comunicação, montamos um time para poder entender a característica desse cliente, pessoas que têm essa personalidade de varejo, essa agilidade, esse dinamismo, essa assertividade, vai desde atendimento a revisor ortográfico, arte finalista, criativos, diretores de arte, redatores, turma do digital muito forte, de conteúdo, de captação, edição de vídeo, toda uma atmosfera, mas por que a Zenir não faz isso internamente? Porque ela precisa do mindset da agência, daquela criatividade, daquele molho, né? Daquele regionalismo, que não é só... O que eu falo sempre é o seguinte, cara, vai montar uma agência? Pois bem, então vamos supor que vai começar uma agência com 10 pessoas, 2 pessoas. Arranja um espaço físico, contrata essa turma, tranca numa sala, sai, viaja, volta daqui a um mês e vê o que aconteceu. É loucura. Nada. Então você tem que estar ali juntando as partes, tem que estar linkando, né? É um organismo muito vivo, são muitas demandas, são muitos detalhes. E cada um vai ter uma expertise, vai ter um conhecimento, vai ter um repertório cultural, vai ter uma vivência. Então você tem que estar fazendo ali no meu sentido, um tráfico de influência dessas experiências, dos projetos, das ideias de cada um, selecionando, lapidando e colocando aí o bloco na rua, entendeu? Legal. Realmente uma questão muito de
particularidade da necessidade de cada negócio. É isso, é isso. Porque cada negócio vai ter uma demanda, vai ter e realmente a nossa análise também dentro da como eu vou dimensionar o atendimento a um cliente, ela é muito isso, né? Eu preciso de gente mais especializada em determinado segmento, de uma senioridade maior ou menor, porque às vezes tem projetos que você colocar realmente uma pessoa sênior demais, pode ser que você está encarecendo o trabalho para o cliente sem É necessidade, isso, né? pode acontecer, é verdade. Então essa dosagem realmente E ela perfil, né? Às vezes tem executivo de atendimento que ele é mais para a indústria, que a indústria Isso. tem um time diferente do varejo. Mas a indústria você tem que ter uma visão mais analítica, mais calma, ver mais categoria, um outro ritmo. O varejo já é uma coisa mais imediata, é mais uma organização da Sim. operação, do fluxo de trabalho, etc, etc. E você vai montando um time, colocando cada pessoa naquela posição realmente, né, que a pessoa consegue performar bem, característica até às vezes pessoais. Aí, remuneração, além da mensalidade, tem um comissionamento de mídia, que é uma lei nacional e tal, que as agências elas recebem um percentual das verbas que ela administra. Mas o que acontece? O que a gente faz é turbinar essa parte de mídia com grandes profissionais, profissionais experientes e, além dos profissionais, com ferramentas de pesquisa. Então, por exemplo, pouquíssimas agências no Ceará, não dá para contar nem com os dedos de uma mão, são assinantes da Canta Ibope. Então, a Mulato, a gente tem um contrato da Canta Ibope com alguns anos. Então, a gente consegue, por exemplo, descobrir os hábitos e comportamento dos consumidores em qualquer capital do Brasil e cruzar ele com um segmento de atuação. Então, eu posso qualquer segmento, de quem pretende comprar uma casa, um apartamento, de quem frequenta supermercado, de qualquer setor, quem quer Sim. comprar uma televisão, por exemplo. E aí eu divido isso por classe social, por renda, por sexo, por idade. E essa ferramenta, que é a ferramenta mundial, ela consegue me falar deste perfil que eu quero, o que é que esse público consome de mídia. O que ele consumiu nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias. Então você começa a fazer um planejamento de mídia, em vez de ser no achismo, no relacionamento, totalmente técnico. coloca dinheiro de fato naquilo que o teu público, né? Exatamente. Então, assim, a gente utiliza essa ferramenta todo dia. Ela também fala dos hábitos e comportamentos, então ajuda a balizar a nossa criação. Olha, o consumidor de leite, nesta classe social, idade e sexo, se comporta assim. O consumidor de água ou de refrigerante se comporta assim. Você vai ter vários insights para turbinar a tua criação. Trabalhando com empresas que têm marketing, o cara consegue também compartilhar alguns dados, você junta tudo e corre por um abraço. Legal, muito bacana. Vamos já falar mais sobre cultura de dados aí, vai ser o nosso próximo bloco. Eu queria só Perfeito. deixar mais um recado aqui para o nosso público. A gente oferta aqui em todos os nossos episódios, né, algum presente para o nosso público. E aí a gente está disponibilizando, vai aparecer um QR Code aí na tela. Quem está nos ouvindo, né, que não conseguir ver o QR Code, vai depois no link lá, tanto no YouTube quanto no Spotify, vai ter um link para um diagnóstico gratuito que a gente está disponibilizando, para que você, empresário, consiga ter um raio-x da gestão do teu negócio. Então, para que você consiga tomar qualquer decisão de investimento, de melhoria, o que é que eu vou fazer com o meu negócio, quais são as prioridades, você começa olhando as dores. É igual a gente precisa ir num médico para fazer um check-up geral, e do check-up você sabe, eu preciso melhorar aqui. Então, acessa aí o nosso diagnóstico, você vai ter insights bacanas para saber o que é que você tem que priorizar dentro do teu negócio. Mas falando sobre dados, né? Porque um diagnóstico nos traz muito isso, Thiago. Cultura de dados, você já começou a falar sobre isso há pouco, né? Alguns momentos atrás, sobre a questão de você precisa ter dados para que você possa orientar e tomar decisões de como o cliente vai investir, o que é que ele deve fazer, quais são as prioridades, né? Como é que vocês buscam esses dados quando é da operação do cliente? Então me fala um pouquinho aí, como é que eu vou imergir nos dados do cliente para eu conseguir dar esse contexto para ele? Não, assim, na verdade, coletando com eles mesmos, né? Por isso que a importância de ter um marketing estruturado que ou já vai ter isso, ou vai conseguir coletar com as outras áreas afins, compilar tudo e passar para a gente, né? Porque, assim, naturalmente, uma consultoria, ela vai adentrando muito na empresa, na parte financeira, na parte de RH, pega muitas particularidades. Sim. A gente fica só com uma parte do terreno, você não adentra tanto assim, então a gente precisa realmente que, por exemplo, que o marketing
nos passe essas informações para a partir disso a gente poder trabalhar. Claro que você faz encontro com o comercial, você compartilha os seus pensamentos, você escuta a dor do comercial na fonte, fala com a pessoa estratégica. Se for alguma unidade, você vai conversar com o chefe daquela unidade que fica em outro estado, Fortaleza, você vai sentir isso, mas realmente a gente precisa que o cliente passe esses números dele para a gente, né, esses KPIs dele, para a gente poder trabalhar. E no ponto de vista de comunicação, aí os KPIs ficam com a gente, com essas ferramentas que a gente assina. Além da Canta Ibope, tem uma série de ferramentas que, ainda mais para o digital, que você vai turbinando, né, a operação e vai gerando dados, basicamente diversos relatórios de diversas profundidades que você vai interpretando isso daí com a equipe, né? Então é algo que ele é feito com uma certa rotina, né, que você vai levando as reuniões de follow-up semanal e para grandes encontros de prestação de contas mensais, né? Então são com ferramentas mesmo, mas é um negócio que se for só de mídia depende da gente. Mas da operação do cara, a gente realmente precisa que ele plugue a gente nessas informações para a gente poder trabalhar. Você fica dependendo dele, né? Mas são empresas estruturadas aí que a gente trabalha, uma turma boa, turma organizada, turma bem profissional, que sempre dão as informações e a gente consegue performar direitinho aí nos projetos, sabe? Legal, muito bom. Tiago, assim, não tem como hoje em nenhum episódio a gente não falar de inteligência artificial. Sim. Né? Em alguns mercados, ela, assim, de fato está sendo um grande apoio para que você consiga performar, né? Para que você consiga entregar mais para o seu cliente. Eu entendo que no mercado da comunicação isso está trazendo um impacto gigante, né? Sem dúvida. Impactos, facilitação por um lado, mas muito desafio por outro lado, né? Porque ferramentas hoje que se dá um acesso ali a facilmente você criar alguma, né, alguma peça, alguma coisa. Então muita gente até questiona até onde é saudável esse uso da IA em alguns mercados. Mas me fala assim, dentro do mercado de comunicação, como é que vocês estão lidando com essa coisa que veio para ficar? A IA Não, veio para sem ficar. dúvida. O trem da IA já partiu e não tem o que fazer, é correr para poder acompanhar, né? Olha, ele é muito bem-vindo, porque naturalmente eu acho que a IA hoje ela é como se fosse uma tecnologia que nem internet, né? Então, assim, todo mundo trabalha com internet, então todo mundo trabalha com IA. Naturalmente, ele é algo novo que a gente está aprendendo a conviver, aprendendo a explorar mais ainda, né? Mas é algo que ele é muito bem-vindo para o nosso meio. Vou explicar assim. Primeiro ponto, todo mundo pergunta, cara, tu tem medo da IA? Tu vê a IA como um concorrente? Sem medo de ser feliz, zero medo, nenhum medo. Por quê? Eu vou te responder, tá? Vamos supor, a gente trabalha, dá um exemplo aqui da Zeni. A Zeni compete, que é o maior varejo local, ele compete com varejos nacionais, como Magalu, como Casas Bahia. Tu acha que a Zeni vai querer que a campanha dele seja feita pela IA para disputar com gigantes nacionais aqui no centro de Fortaleza, por exemplo? Não vai. Ele quer um olhar estratégico, gente que visite a loja dele, entenda os números dele, traga outros números, observações, percepções, criatividade, aquela linguagem, aquele sotaque cearense que só cearenses podem fazer para colocar o cavalo dele para competir com o outro. Sim. Então a IA, ela vai tirar serviço, ou nem vai tirar, mas vai dar serviço para os pequenos anunciantes, uma marmitaria, um pequeno corretor e tal, que não fazia nada, e aí o cara vai começar a fazer com IA, né? Então, assim, ela não vai atrapalhar a da agência. Pelo contrário, ele só vai turbinar. Turbinar como? Exemplo na prática. A gente, quando vai fazer uma campanha, a gente assina, por exemplo, o banco de imagem, o banco internacional, global, pago em dólar, etc, etc. Então, ou você tirava uma foto desse banco, ou você fazia a produção da foto. Então, se fosse um cliente que tivesse mais verba, ou se fosse uma campanha mais importante, você produz a foto. Se for uma coisa mais convencional, vai para o banco de imagem. Com a IA hoje, porque o problema do banco de imagem é que tem fotos específicas, posições específicas. Então, às vezes você acha, por exemplo, alguma situação que ela é bacana, mas a pessoa não te atende, ou o contexto que a pessoa não te atende. Então, um ângulo, alguma coisa nesse sentido. Então, num negócio de foto desse, a gente trabalha às vezes com 2 IA. Porque você pega uma foto dessa, cara, essa foto tá num caminho, mas não é bem o que eu queria.
Aí você pega essa foto, joga no IA para essa IA fazer o prompt dessa foto, Certo. e você pega este prompt e leva para outra IA para corrigir aquela foto. Então você consegue, naturalmente, além de ter mais agilidade, você consegue ter mais personalização e assertividade. Perfeito. Então ela chega para turbinar. Recortar fotos, por exemplo, que era algo extremamente trabalhoso, hoje ele é mais simples. Agora, não é tão fácil quanto a gente imagina, não é tão rápido quanto se imagina e não é barato quanto se imagina. Mas você ganha assertividade, você ganha produtividade. Então é como se fosse a bola da vez, né? Principalmente para publicidade. Então é todo mundo de fato correndo atrás para poder aprender. Nosso time é uma turma bem interessada, assim, está bem avançado no assunto, mas ninguém completa esse assunto, né? É evoluindo sempre, Constante, constante, sempre, né? evolução contínua, aprendendo sempre. A gente lá na BAP, por exemplo, a BAP Nacional está fazendo uma série de treinamentos, workshops online, cursos online, disponibilizando para as equipes das agências sociais da BAP para poder debater o tema, ensinar o tema, e muito workshop, aula particular. Então, é o seguinte, é um pouco daquela corrida do Eldorado, daquela mina de ouro. Então, tem um cara aqui que é bom, cara, contrata ele, irmão, dá uma aula aqui pra gente. Tem um curso, contrata o curso. Então, você está ainda montando isso daí. Mas a gente ganha muita agilidade. Agora, por exemplo, não é barato como todo mundo se imagina, não é de graça como se tem essa percepção, e não é tão rápido, mas a gente ganha produtividade, ganha assertividade, e eu acho que de fato ela é muito bem-vinda. E tranquilamente eu te falo, tem aí um evento que acontece há décadas, né, lá em Austin, que é o SXSW, que é de tendências, e ele foi muito levantado esse ano a questão da força humana. Então, literalmente, aquele papo de blá blá blá, que é o seguinte, cara, IA vai ter, agora quem vai mexer no prompt é que são outros 500. E cada vez mais a gente quer o lado mais humano, eu quero o Távio visitando o meu negócio, eu quero ter um momento com o Távio, eu quero fazer uma pressão pro Távio e quero que ele me fale aqui pessoalmente a percepção dele, eu quero escutar. Então a força humana, ela realmente não vai ser substituída, pelo contrário. Como a gente está vendo muita tecnologia, a parte humana começa a ser enaltecida, começa a ganhar mais valor do que já tinha. Então, assim, é algo novo, a gente está trabalhando, estamos estudando muito, mas é uma coisa que você não tem mais como tocar a agência sem isso, entendeu? Não dá mais, que você vai avançando. Tem uma série, por exemplo, a gente está fazendo um anúncio hoje para Prêmio Dias Branco, que era para montar uma mesa de São João. Cara, como é que a gente ia conseguir isso no banco de imagem que é mundial, pegar um bolo de milho? Ia fazer um bolo de macaxeira, ia uma montagem, ia ficar bacana. Para ficar bacana ia demorar muito. Hoje a gente bota a pipoca, tira a pipoca, bota o bolo, bota isso, bota aquilo. Então a gente consegue, não é uma questão no ponto de vista de a agência está trabalhando menos. Pelo contrário, a agência está tendo mais ferramentas e possibilidades para ter mais assertividade, para ir mais ao ponto, entendeu? É como a gente diz, é como se a IA vem, ela não substitui a inteligência humana, ela potencializa. Sem Então, dúvida. se eu tiver alguém com pouca inteligência usando a IA, ele vai extrair pouca coisa dali. Sem Muito dúvida. possivelmente, porque você está pilotando ali a IA, né? Mas quando você pega pessoas criativas, boas pessoas que têm um alto nível de inteligência e dá uma ferramenta como essa, aí sim, ela consegue entregar um resultado melhor do que ela entregaria sem aquela ferramenta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, ajuda muito, mas é desafiador, uma tecnologia nova, mas é algo que, tipo assim, sabe, no passado todo mundo foi aquele curso de pacote Office lá atrás? Pronto, hoje em dia é todo mundo com IA, né? Então, eu mesmo fico me cobrando muito pelo tema. Naturalmente, eu estudo menos do que eu gostaria, do que eu queria, mas assim, é a bola da vez que a gente, enquanto ser humano habitante do planeta Terra em 2026, somos obrigados a saber. Sem dúvida nenhuma, veio para impactar. Falando muito aí dessas tendências, né? Você sempre está em muitos eventos sobre o segmento, né? Por estar numa grande associação da área, né? Como é que tu vê os próximos 5 anos aí desse mercado de publicidade no Brasil, aqui no Nordeste? Quem é que tu acha que vai... O que é que tem aí pelo caminho, assim? Quais são as agências que vão perdurar nesse caminho nos próximos 5 anos? Olha, eu acho assim, de uma forma geral, o mercado do Ceará é um mercado altamente habilidoso, né? Tanto que você vê que o cearense, por si só, já é um case, né? Quantas grandes indústrias nacionais a gente tem aqui no Ceará, de cearenses, quantas capas da Forbes estão aqui no Ceará, não é verdade? Então isso muito nos orgulha. E eu acho que o mercado publicitário cearense é um mercado muito preparado e muito desenrolado.
é uma turma que sempre fez muito com menos, então é uma turma que não tem tempo ruim, que cai para dentro, criativa para poder solucionar, não tem medo de trabalho, não foge de trabalho, é uma turma realmente, como a gente diz aqui, desenrolada, certo? Então acho que os cearenses assim são destaques nacionalmente, tanto que alguns assim estão fazendo bonito, no Ceará, fora do Brasil inclusive, é uma turma assim de referência. Eu acho que a comunicação, sinceramente falando, assim, sendo sincero, né? Estamos falando aqui sobre os negócios. Acho que, tipo assim, quem tiver sua boa agência, que segure. Por quê? Porque hoje, tá, a gente tem uma demanda muito grande de empresas querendo contratar e a agência, naturalmente, como ela é serviço, ela não consegue escalar. Então você tem uma capacidade de produtividade, de entrega limitada. Uma vez ou outra, algum cliente me procura, né? Algum amigo procura, eu falei, cara, infelizmente nessa temporada eu não consigo, não é que eu não queira. Eu até quero aumentar o faturamento, ele é muito bem-vindo, mas eu não consigo ter estrutura ser dentro. responsável de tocar o teu projeto para dentro agora, nessa temporada, porque a gente já está comprometido aqui com os compromissos que a gente assumiu. Então, assim, é um assunto peculiar, é uma mão de obra peculiar, que a todo momento a comunicação ela vai tanto ganhando mais relevância como também ganhando mais braços, novas frentes. Então ela vai ficando muito complexa. Então a gente tem limitação de entrega, né? Porque são pessoas, mesmo que sejam muitas pessoas, sabe, você não consegue montar um time rápido do perfil que você quer, com a qualidade técnica que você quer, com a cultura que você acredita, então você fica limitado, né? Então, assim, eu acho que o mercado, em resumo, vai crescer. O mercado da comunicação brasileira como um todo, mais ou menos arredondando, cresce 10% ano após ano. E eu acho que ele vai continuar evoluindo, vai continuar crescendo. Acho que o Nordeste vai ganhar mais protagonismo cada vez mais. Por consequência, Ceará, Fortaleza tá bombando e vai continuar bombando cada vez mais. Mas eu acho que, tipo assim, não sei a jogada dos outros, mas a nossa jogada é continuar fazendo o que a gente sempre fez. Sendo sincero, cara, eu acredito, não acredito, minha opinião é essa, dá certo, não dá certo, jogo aberto sempre. Sendo sincero, trabalhando muito, vivenciando a operação nossa e do cliente. Vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, porque eu acho que assim, esse tipo de comportamento é o comportamento de sucesso. Estando perto, né, a gente acerta, mas a gente erra, mas tem disposição para poder aprender, para poder melhorar, respeitando, com muita disposição, eu acho que você consegue ir avançando bastante. Mas acho que é um mercado que vai ganhar cada vez mais protagonismo. Legal, muito bom. Estamos chegando ao final já aqui, o tempo passa muito rápido, né, Thiago? Verdade, O papo vai sendo bom e o tempo vai passando muito rápido. Mas a gente está chegando aqui num quadro que a gente chama Código Revelado. Certo. São perguntas objetivas que a ideia é que seja uma resposta mais bate-pronto. Perfeito, né? perfeito. Não se não souber, a gente inventa aqui alguma coisa. Não se preocupe se você quiser desenvolver um pouquinho mais alguma coisa, mas fique à vontade, né? Mas são algumas perguntas diretas aí para a gente ouvir a tua opinião. Qual é o maior mito da publicidade que você acredita que precisa ser matado? Comunicação não dá retorno, né? Sem dúvida alguma, a comunicação, ela construiu indústrias, né? A comunicação é a indústria que move as outras indústrias. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que você tem um contador, né? Tem uma consultoria, você tem que ter uma agência, tem que ter alguém tocando a sua comunicação. Legal. Se você tivesse que escolher entre perder um prêmio ou perder um cliente, qual você perderia? Meu amigo, pergunta dessa aí já nasce respondida. É perder um prêmio com certeza, né? Cara, prêmio é assim, todas as indústrias têm os seus KPIs, né, para poder avaliar aquela indústria. Existe, por exemplo, o cinema tem o Oscar, a música tem a sua Grammy, a automotiva tem a Fórmula 1, e a publicidade tem as suas indústrias, tem as suas premiações. Mas, assim, prêmio não dá R$1, né? Não dá um faturamento, prêmio não gera emprego, prêmio não desenvolve pessoas. Ele é apenas um recreio, ele é um termômetro da criatividade, que ela é importante, que ela é fundamental, ela posiciona a agência. Mas tem muitas agências que não são premiadas, mas são excepcionais agências,
e tem agências que são premiadas que não são tão excepcionais. Então, assim, ele é algo que faz parte do nosso mercado, mas indiscutivelmente eu prefiro ter uma história para contar, uma experiência para poder viver, do que ter um objeto para poder guardar e decorar. Um resultado entregue do Sem cliente dúvida. como case é muito mais Indiscutível, importante. indiscutível. A IA vai matar um publicitário júnior antes do sênior? Concorda ou discorda? Se ele vai matar o Júnior. O júnior antes do sênior, ou não matar o sênior, por exemplo. Olha, é complexo isso daí, porque assim depende muito do perfil do profissional, da personalidade, certo? Os júniors normalmente eles são muito ligados, né? Assim, tem uma facilidade com a tendência e tal, mas o sênior também é infinitamente mais responsável, mais estudioso, tem mais metodologia, mais processo. Então, acho que literalmente depende muito do perfil de cada profissional. Você tem júnior que emplaca, júnior que não emplaca, sênior que emplaca, que não emplaca. Então, eu acho que vai depender do profissional de verdade, sabe? Legal. Para finalizar aqui, propaganda é arte ou é negócio? Por quê? Eu acho que propaganda é um negócio com arte, né? Porque não adianta você só vender e não posicionar, não criar raízes, não criar recall, não ter identificação do público. Ser só uma transação comercial, você não faz marca, você faz faturamento, mas não faz marca. E fazer sua marca também e não ter caixa, não ter receita, não ter o faz-me rir, também não justifica. Então, acho que tipo assim, sempre vi como publicidade é um segmento do comércio. É um segmento, né, da corporação. Então, literalmente, eu acho que propaganda é um negócio que ela conquista, que ela vende, que ela posiciona pela arte. Excelente. Pela cultura popular, né, pelos hábitos. Muito bom. Meu amigo Perfeito. Thiago, foi um prazerzão ter você aqui. Muito bom. Obrigado por estar aqui, ter trocado essa ideia, aberta a caixa preta aí da Mulato Comunicação, né? A gente reforçar nosso público, né? Para continuar curtindo aí os nossos episódios. Vai estar sempre disponibilizado aí no YouTube e no Spotify, então a gente está nas duas plataformas. A gente tem o Instagram também do GM Podcasts, que você pode estar acompanhando lá corte dos outros episódios, né? Mas todos os episódios aí estão gravados. E a gente reforça mais uma vez o diagnóstico que está disponível para vocês responderem, ter esse raio-x aí da gestão de vocês. E é isso, continue acompanhando aqui os nossos episódios e até a próxima. Um grande abraço.